Olá pessoal, aqui é o professor GV, trazendo hoje mais um vídeo da série Bases da Eletrocardiografia, o essencial para a análise de qualquer eletrocardiograma. Nosso tema de hoje, como as derivações enxergam o coração? Vamos lá. Seria impossível analisar uma estrutura tridimensional como o coração com uma só derivação. Por isso é que todo eletrocardiograma basicamente tem 12 derivações. Essas 12 derivações poderiam ser traduzidas como 12 olhares diferentes sobre uma mesma estrutura. Então, no eletrocardiograma normal, nós temos aqui à nossa esquerda, as derivações do plano frontal são aquelas que são capturadas através de informações dos eletrodos que estão nos braços e nas pernas. E aqui à direita, nós temos as derivações de V1 a V6, aquelas que vão nos trazer informações do plano transversal, são aquelas que ficam sobre o precordio, nos dizendo o que é que está mais anteriormente, posteriormente, lateralmente e por aí vai, tá? Então, seria impossível analisar um eletrocardiograma com uma só derivação, sendo o coração uma estrutura tridimensional. E tem um detalhe interessante que merece que a gente destaque. Por que que algumas derivações enxergam ondas sempre positivas, como aqui está D1, ó, tanto onda P, QRS, T, D2 também da mesma forma, onda P, QRS e T sempre positivas, enquanto que outras derivações, como a AVR, enxerga tudo ao contrário, tudo negativo. Né? Tanto a onda P está negativa, como o QRS, como a onda T. Bom, isso depende da localização que se encontra a derivação. Se essa derivação se encontra à direita do coração, à esquerda do coração, ou vendo o coração por baixo, tudo isso daí vai explicar por que ela expressa um sinal ora positivo, ora negativo, tá certo? Então vamos entender agora a mágica por trás dessa percepção que a derivação tem do que ela está enxergando no coração. Vejam que o coração fica no meio e ao redor dele nós temos 12 derivações, 12 olhares, 12 câmeras que estão filmando o coração e analisando tudo o que acontece. Em azul, nessa figura, a gente pode observar as derivações do plano frontal. Vejam que à direita nós temos a VR, tá certo? À esquerda nós temos a VL, na parte de baixo nós temos a VF. Em vermelho, nós temos as derivações do plano transversal, traduzindo as informações tanto que estão na parede anterior do coração, na parede lateral do coração. Então, essas 12 derivações irão captar o sinal elétrico e irão traduzir isso de maneira gráfica na forma de ondas. Elas podem ser positivas e elas podem ser negativas. Vai depender de como as derivações enxergam isso. Antes de nós entrarmos nesse detalhe, vamos aqui fazer uma lembrança. Nós estamos falando aqui de força elétrica. E para a representação de uma força elétrica, nada melhor do que um vetor elétrico. Aqui nós temos a representação de uma única célula, tá certo? Lembremos que existe uma negatividade intracelular quando comparada com o extracelular, mas que quando há uma despolarização, quando há um estímulo à despolarização, a gente observa que essa carga ela se inverte, ou seja, a parte intracelular fica positiva e a parte extracelular fica negativa. Então, observem que na parte de fora forma-se um gradiente, forma-se o que a gente chama de dipolo. Tá? Então, vamos representar aqui por um vetor, onde a cauda vai partir da parte negativa e a seta em si vai ficar apontando para a parte positiva. Tá? Então, tudo depende de como a derivação enxerga este vetor. Este é o segredo da análise do eletrocardiograma. Porque algumas derivações enxergam o mesmo fenômeno positivo e a mesma derivação, ou melhor, outra derivação, enxerga esse mesmo fenômeno de uma forma negativa, expressando uma onda para baixo, uma onda negativa, seja um QRS negativo, seja uma onda P negativa. Por que isso acontece? Bom, tudo depende de como a derivação enxerga o fenômeno. Vamos dar um exemplo aqui. Suponha que nós tenhamos
nesse sujeito uma derivação, tá? Vamos supor que nós estamos aqui observando uma despolarização que vai começar da esquerda para a direita. Então, para a derivação, para esse cara que está observando o fenômeno acontecer, essa onda de despolarização está se aproximando dele ou está se distanciando dele? Está se aproximando, né? Então, como está se aproximando dele, convencionou-se que a derivação vai traduzir esse fenômeno como uma onda positiva. Eu poderia ter o mesmo fenômeno que nós acabamos de ver aqui, mas enxergado por um outro ângulo. Observe agora que a derivação, que o observador está numa outra posição, tá certo? Mas vamos enxergar o mesmo fenômeno, ou seja, do mesmo lugar vai partir a mesma onda de despolarização e para ele agora, o que é que está acontecendo? A onda de despolarização está se distanciando dele. Consequentemente, nós temos um vetor, ele enxerga a cauda do vetor, o vetor não está mais se aproximando dele, sim se distanciando. Como é que ele vai traduzir, então, esse sinal? Vai traduzir de maneira negativa. Então, esse é o segredo por trás da representação das ondas no eletrocardiograma. Então, as ondas P, o QRS, a onda T, ficam positivas, ora positivas e ora negativas, por quê? Depende de onde estão. Se elas enxergam o fenômeno se aproximando delas, elas traduzem aquele sinal como positivo. Se distancia delas, elas traduzem o sinal como negativo. É assim que funciona. Tá? Então, aqui eu fiz uma representação colocando um observador em AVR, tá certo? Esse que está aqui em cima, ó, em AVR, então ele está aqui observando o que acontece. Aqui nós temos a representação elétrica da despolarização, ó, nascendo aqui a despolarização no teto do átomo direito, essa despolarização acontecendo de cima para baixo, da direita para a esquerda, e esse observador aqui, tá certo? Nessa outra posição, uma posição próxima de D2. Então, para quem está em AVR, vai enxergar toda a atividade indo embora, tá certo? Se distanciando dele. Então, para esse observador, a onda P vai ser negativa, o QRS vai ser negativo, a onda T vai ser negativa. Para o observador que está aqui, pelo contrário, né? Ele vai enxergar uma onda P positiva, vai enxergar um QRS positivo e uma onda T positiva. É isso daí. Esse é o racional por trás de como as derivações enxergam a atividade elétrica do coração. Por que algumas ondas são positivas e são negativas em determinadas derivações, tá certo? Então, voltando de novo para o mesmo eletrocardiograma, eu consigo agora compreender por que é que normalmente no eletrocardiograma a onda P é negativa em AVR, o QRS é negativo em AVR. Por que é que normalmente eu tenho uma onda P positiva em D2 e eu tenho um QRS positivo em D2? Porque depende da localização. A localização de D2 faz com que ele enxergue a atividade elétrica se aproximando dele. A onda de despolarização vai a seu encontro. Por isso que D2 tem um sinal positivo. E a VR, pelo contrário, enxerga a onda de despolarização se afastando dele. E, consequentemente, ele traduz isso de maneira gráfica como uma onda P negativa e um QRS negativo. É isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Nos encontramos no próximo vídeo.